começar a gravação. Beleza, começou a gravação. Ok. Eu sou o Leonardo Tironi Neto, do Instituto Federal. Participo da robótica no WASH. E hoje aqui a gente vai estar com uma entrevista com o Vinícius Gambi, um estudante egresso. Então, se você pudesse apresentar, Vinícius. Então, eu sou o Vinícius Gambi, atualmente estou com 22 anos. Eu participei do projeto de robótica e do IFPR por 4 anos, né? Ao longo de todo o meu ensino médio no IFPR, eu ingressei em 2014. O projeto ainda estava bem no início. Hoje foi um projeto que fez parte, assim, do meu crescimento, né? Hoje eu faço engenharia de produção na UTFPR. Estou já na reta final do curso. E acho que sobre mim, por enquanto, é isso, mas aí conforme a gente for conversando, a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Então, você disse que você participou por 4 anos da robótica, né? Desde o começo do ensino médio até o final. Isso. De quais eventos você participou, assim, com a robótica? Então, foi bastante coisa. Então, Uhum. vou tentar ir desde lá do começo. Acho que foi assim, eu entrei no comecinho de 2014, né, na turma de 2014. E daí, depois de uns 2 meses, a gente começou a entrar em alguns projetos, né? Eu estava participando de alguns projetos com o professor Jefferson. E eles estavam começando a mexer com Arduino, essas coisas na área de hidroponia. E a gente estava lá, então, participando desse projeto. E daí o professor Jefferson começou a perceber que a gente tinha algum tato já com tecnologia, com informática, né? E, e então o professor Diogo pediu para o professor Jefferson que ele queria montar algumas equipes de robótica para competir nas competições, né? Ia ser a primeira vez que os alunos iam competir, até então a gente não tinha participado de evento de competição. E o professor Diogo queria montar uma equipe de primeiro ano e 2 do terceiro ano, sendo as do terceiro ano uma todas formadas por meninos e uma todas formadas por meninas. Então, como ele queria pegar alguns alunos do primeiro ano para formar esses alunos ao longo de todo o ensino médio, né? Aí, então, a gente começou a trabalhar num robô para competir na Olimpíada Brasileira de Robótica, né? E eu e mais 3 meninos que também participavam desse projeto, com o professor Jefferson. Então, o professor Diogo pediu para o professor Jefferson alguns alunos do primeiro ano, e o professor Jefferson tinha contato com a gente, viu que a gente já entendia um pouco assim de informática e acabou convidando a gente. Então, a gente entrou no projeto e a partir daí a gente começou então a participar de várias competições, né? Aí a nossa primeira competição foi a primeira Olimpíada IFPR de Robótica, né? Que teve aí no próprio campus. Cara, eu acho que. Deixa eu até. Se você quiser, eu posso. Eu tenho uma apresentação que tem até algumas fotos. Você acha que pode ser válido? Ah, pode ser sim. Aí a gente coloca aqui algumas fotos. Eu acho que é até mais fácil. É Aí que se eu. você puder me mandar depois, eu... Tá tranquilo. bom. Eu vou abrir aqui. Eu fiz uma apresentação um pouco sobre essa jornada num Arduino Day que teve aqui em Londrina uns 3 anos atrás. Eu acho que eu posso usar essa apresentação. Consegue ver minha tela? Ah, tá carregando. Aí, tô vendo aqui agora. Deixa eu achar alguma parte aqui que a gente consiga explicar. Então, foi. A gente então montou essa equipe, né, para competir na Olimpíada Brasileira de Robótica. Eram 3 equipes do professor Diogo. Uhum. E depois o diretor do campus conseguiu mais alguns kits para formar outras equipes. Então a gente formou umas 10 equipes no campus naquele ano para competir na competição, todas utilizando o Lego, que era o que a gente tinha para competir. E então a gente começou a trabalhar nos robôs. A primeira competição que a gente teve foi a Olimpíada FPR de Robótica no campus, né? Aí, essa até um registro dessa competição. Foi a primeira competição que a gente teve, foi no nosso próprio campus, entre o próprio campus, entre essas 10 equipes. Aí nessa competição a gente acabou vencendo a minha equipe, que era do primeiro ano,
E isso motivou bastante a gente a querer continuar no projeto, né? Sim. Então a gente foi continuando, a gente fazia todos os robôs de Lego, sempre era um desafio, porque o outro pessoal já tinha um pouco mais de conhecimento de programação, a gente ainda estava começando, mas como a gente ficou muito animado, a gente continuou a querer participar disso. Depois dessa competição, a gente participou da primeira Olimpíada IFPR de robótica que teve, que era entre todos os campos, foi lá em Paranavaí, foi a primeira competição que a gente foi. E depois dessa competição, a gente já percebeu que a gente poderia aprender mais, deixar de programar em blocos o Lego, e a gente começou a programar o Lego com o NXC. Aí tem até um vídeo da nossa primeira competição da UBR, que foi um regional que teve em Curitiba. Esse regional classificaria a gente para o estadual de Londrina. Então a gente foi lá em Curitiba, as 10 equipes, nós voltamos e nós classificamos 2 ou 3 equipes para o estadual, se eu não me engano, naquele ano. Esse foi o robô que a gente levou para lá. Ah, legal. Depois disso, em 2014 ainda, em agosto mais ou menos, como a gente se classificou para a etapa estadual, e a etapa estadual foi aqui em Londrina, a gente participou daquela competição. Naquela competição, teria uma vaga garantida para a etapa nacional, de umas 60 ou 70 equipes que estavam na competição estadual. Uma ou duas vagas, a gente não sabia se ia ser uma ou duas, ia depender do número de vagas que viriam para o Paraná, né? Sim. E aí a gente ficou em primeiro nessa, a nossa equipe que era dos alunos do primeiro ano. E com isso a gente conseguiu a classificação para a competição nacional. Aí esse era o robô que a gente teve. Era um robô que conseguia fazer a pista inteira. E assim, para a gente que estava começando, tipo, isso foi animando bastante a gente, né? A gente foi Ah, querendo, sim. a gente dedicava a vida ali, ficava o tempo todo lá no IF. Na época o projeto ainda não estava muito estruturado, teve um tempão que a pista ficava lá no hall de entrada da João 23. Nessa época a gente ainda estava lá na João 23, ainda não tinha o Hipolon, né? E a Sim. gente ficava lá direto, desde 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Aí nisso, aqui tem uma foto Da dessa equipe, competição né? que a gente venceu, que foi da equipe enquanto a gente recebeu a premiação dessa competição, que foi a estadual. Aí eles até colocaram uma faixa na época, o nosso orientador era o professor Diogo, o nome dele acabou não saindo ali na faixa, mas essa equipe era formada por mim, o Rafael Furlan, o Stavros e o Edwards. E depois disso, então a gente classificou para a etapa nacional e a gente começou a trabalhar no robô pro nacional, que seria em outubro, 2 meses depois. Nisso, foi feito o contrato com o Hipolon, mas os alunos ainda não tinham mudado. Mas como no Hipolon teria sala de robótica, então a gente começou a ir para o Hipolon sozinho. O instituto ainda não estava lá, mas já era de pós do instituto. A gente já começou a formar sala de robótica lá para preparar o robô para a competição nacional que foi em São Carlos. Lá em São Carlos, provavelmente seriam 2 ou 3 vagas para quem vencesse ir para a competição mundial, e tinha mais ou menos umas 75 equipes lá. De todas essas, né? Então todas as estaduais classificavam para nacional, que 1 ou 2 ou 3 equipes, depende de cada ano, iriam para a etapa nacional. Então aqui tem algumas fotos também Sim. desse robô, desse processo até a competição de São Carlos. Aqui tem algumas fotos lá da competição de São Carlos. Sim. A gente chegou lá em São Carlos, a gente tinha um robô pronto, mas chegou lá, a pista tinha algumas características diferentes do que aquilo que a gente tinha preparado, a rampa era muito mais inclinada do que a gente pensava. A gente teve que fazer um robô inteiro do zero, então o robô era esse aqui, Nossa. ó. Mas Aham. daí, tipo, nas noites lá nós tivemos que mudar para esse robô, porque aquele não subia a rampa. Mas mesmo com toda essa diversidade, a gente conseguiu terminar em 12º. As 10 melhores equipes iam para a final lá. Então a gente teria mais uma chance, a final começava tudo de novo, né? Aí a Sim. gente ficou em 12º, alguns minutos antes de encerrar. A gente estava em nono, até nessa foto dá para perceber aqui, ó, IFPR Londrina. A Sim. gente estava em nono e depois, faltando 5 minutos assim, 2 equipes passaram a gente terminou aqui em 12º. Nessa época a gente ainda tinha muita dificuldade de trabalhar em equipe, a gente se desentendia bastante, a gente saiu meio frustrado dessa competição.
A gente fazia tudo com Lego, né? Mas a gente Aham. viu ali a possibilidade de aprender novas coisas, né? A gente viu robôs super complexos, robôs com uma parte eletrônica mais bem desenvolvida, alguns robôs de nível superior que utilizavam câmera para resolver os desafios, porque lá também não tinha só o BR, mas tinha outras competições de nível superior, né? Uhum. Então a gente começou a querer estudar novas tecnologias, a gente queria tirar o máximo do Lego, mas a gente também começou a estudar impressão 3D, eletrônica, para conseguir no futuro conseguir fazer um robô melhor, né? Aí Sim. no outro ano a gente começou, teve a Olimpíada IFPR de robótica de novo, tanto a local quanto a do IFPR, né, que foi em Jacarezinho. Nós ficamos em segundo lugar naquela competição, aí tá uma fotinha do troféu. A Uhum. gente queria vencer bastante a competição, então a gente trabalhava demais. E aí a gente fez esse robô aqui. E aí chegou lá na competição, em Cascavel, mais uma competição regional que classificaria para o estadual. Chegou lá na competição estadual, a gente estava com um robô muito bom, e a gente já era favorito, porque a gente meio que tinha ganhado no ano anterior, né? Sim. Mas daí aconteceu, foi aí que a gente começou a amadurecer muito, assim, enquanto equipe, enquanto projeto, porque chegou lá no dia, aconteceu algo clássico, que já aconteceu com muitas equipes, que é chegar no dia da competição, o robô simplesmente não funcionar e a gente não entender por quê. A gente Ah, foi sim. desclassificado nisso, e a gente foi desclassificado nessa competição. Isso acabou desfazendo a equipe que eu tinha naquele momento, que os outros meninos foram buscar outras áreas, eu continuei, e eu queria aprender, eu queria me desenvolver, e o projeto me propiciou muito isso, e também me ajudou muito nesse amadurecimento, né? A gente era moleque ali, 14 anos, a gente queria ganhar, só pensava nisso, e a gente aprendeu a lidar com a frustração também de ter perdido. E isso foi muito bom, assim, para o meu amadurecimento também. Tipo, as experiências que a gente viveu ali enquanto projeto foram muito boas, assim. Como pessoa também, não simplesmente na parte técnica. A gente aprendeu a trabalhar em equipe, a gente aprendeu a perder, a gente aprendeu a ganhar, a gente aprendeu a se ajudar, ver aquilo que realmente importava ali para a competição. Depois dessa competição em Cascavel, que a gente foi desclassificado, nós fomos pro estadual, a gente já estava desclassificado, mas a gente foi para outra competição, que era o Salão de Robótica, que era onde acontecia a OBR estadual. A gente participou do seguidor de linha Lego lá, nós vencemos também essa competição. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, outras duas equipes do nosso projeto que tinham se classificado para estadual estavam lá competindo. Uma delas era do Gabriel Arruda e a outra do Vinícius Barbosa. O Gabriel Arruda ficou em segundo e ganhou classificação para a etapa nacional. E o Vinícius Barbosa ficou em quinto e ganhou o prêmio de robustez lá na competição. E aí eu tô falando deles porque no futuro, no outro ano, a gente se juntou, como a minha equipe tinha se desfazido, a gente se juntou para fazer uma nova equipe, nós três, né, e mais o José Gustavo Ferri. Aham. Então aqui foi a foto lá da competição de seguidor de linha leve que eu te falei. Aqui eu escrevi algumas coisas que é o que eu tinha dito, né? Mas não vou me prender aos slides porque esses slides aqui são de uma outra apresentação com outro objetivo, né? Mas nesse momento, então, a gente parou, sentou e a gente decidiu que a gente queria aprender muito mais, não simplesmente vencer a competição, seria um objetivo, mas a gente queria conseguir aprender muito mais eletrônica, programação, num nível mais aprofundado do que o Lego proporcionava pra gente, né? Então a gente já estava estudando, mas a gente ainda não estava colocando em prática. E aí Sim. também, bastante com o incentivo do professor Diogo, a gente resolveu que a gente ia fazer um robô com uma câmera e a gente ia fazer tudo que a competição precisava por uma câmera, em vez de usar 5 sensores, né? Então a gente usou o Raspberry Pi e a gente começou a ter diversos problemas com eletrônica. Foi uma longa jornada, até porque nessa época ainda o acesso a esse tipo de conhecimento na internet não era muito grande, né? Se Sim. eu não me engano, o Arduino, ele começou em 2008, então era em 2014, 2015, por aí. Era na metade da história dele e no Brasil ainda tinha muito pouco conhecimento. Aí a gente tinha que buscar muito conhecimento em inglês. Aos poucos a gente foi achando esse conhecimento, a gente foi desenvolvendo também, mas na época ainda era bem mais limitado do que o conhecimento que a gente encontra hoje. Aí a gente se firmou muito como um projeto, as equipes antes eram muito mais divididas. Lá para 2016, que foi essa época, a gente começou a se unir mais como um grande grupo, como uma grande equipe, todo mundo estava se ajudando muito mais, a gente estava trocando muito mais experiência, até por esse processo de amadurecimento que a gente foi passando. Essa era a equipe do projeto. Aqui tem mais, então aqui, ó, essa foto aqui da esquerda foi da Olimpíada FPR de Robótica de 2016, lá em Irati.
Uma das nossas equipes, que foi essa que a gente formou, a gente ficou em terceiro nessa competição. E aqui foi uma foto da UBR estadual em 2016. Aqui era a foto da equipe como um todo, né? E a nossa equipe nessa competição a gente recebeu um prêmio que foi o prêmio de inovação, exatamente por causa da questão que a gente estava utilizando câmera, um robô com uma eletrônica mais aprofundada, enquanto as outras equipes estavam utilizando o Lego, né? Sim. E mas o nosso robô ainda não estava pronto o suficiente para conseguir vencer a competição. A gente ainda tinha muitos problemas com eletrônica, o robô desligava, porque a gente ainda não tinha um conhecimento muito aprofundado em eletrônica, não tinha muito quem nos ensinar, né? Por causa que da, da raiz, né? Da essência do nosso curso, que na verdade é software, não hardware, né? Aham. E a gente foi apanhando, mas a gente já tinha uma essência ali de um robô, alguns reconhecimentos que funcionavam bem. A gente foi aprendendo, a gente foi fazendo a parte eletrônica, a gente foi fazendo a parte mecânica, a gente foi desenvolvendo. Então, antes a gente usava Lego, a gente teve que aprender a fazer tudo do zero. Então, nesse processo, a gente foi aprendendo bastante. Nesse tempo, a gente passou muito tempo um na casa do outro, e nos finais de semana, no projeto, desde as 8 da manhã até as 22, só parando no horário da aula, né? Algumas fotos aqui da nossa equipe, desse processo enquanto a gente foi aprendendo eletrônica. Aqui é uma foto também lá da competição de Irati, que eu já te falei que foi desse ano, né? O robô que eu te falei que foi o nosso primeiro robô com câmera, Ah, era o sim. BR de 2016, o prêmio lá que eu te falei de inovação. E em 2017 a gente começou a estudar mais sobre gerenciamento de projeto também, que era algo que a gente não conseguia acabar os robôs a tempo da competição. Então era algo que a gente queria fazer melhor. A gente já estava trabalhando muito bem em equipe, a gente já estava compartilhando muito conhecimento com as outras equipes também, aprendendo muito com elas, mas também ensinando o pessoal mais novo. A gente já estava começando a fazer a vivência de robótica também nessa época. Nessa época foi quando a gente fez a nossa primeira a placa de circuito impresso do projeto. Nessa época a gente recebeu esse prêmio Asimov, que foi quando ele foi criado, a primeira edição dele, que é o prêmio lá do nosso projeto, né? Foi um pouco em virtude da câmera que a gente estava utilizando, né? E um pouco em virtude da placa de circuito impresso, que até então ninguém tinha feito nada parecido no projeto, né? E a partir disso, então, acabou acontecendo um amadurecimento do nosso projeto nesse sentido, que todas as equipes começaram a se aprofundar mais em eletrônica, deixar de usar o Lego e também querer começar a fazer as placas, né? Uhum. Aqui está uma foto da nossa placa para o robô de 2017, essa placa grandona aí, para conectar o Raspberry e alimentar de uma forma que ele não ficasse desligando. A gente resolveu bastante dos problemas anteriores. Esse foi o nosso robô para aquele ano. Nesse ano a gente também não conseguiu ganhar, a gente teve uns problemas com a comunicação com o robô no dia da competição. O robô funcionava muito bem. É, Até tem uns vídeos depois para mostrar desse robô. Mas a gente não conseguiu conectar com o robô no dia da competição por causa de umas interferências que estava tendo lá dentro do salão. E nesse dia o pessoal da competição nos deu o prêmio de dedicação, porque mesmo não conectando no robô, a gente ficou tentando o dia todo conectar no robô, fazer funcionar de alguma forma. Acabou não funcionando, infelizmente. Mas a gente ficou muito feliz mesmo por a gente ter chegado nesse robô com uma eletrônica legal, uma eletrônica que funcionasse com a câmera, uma parte mecânica bem feita, que ao longo de todo o tempo foi o que a gente estudou por todo esse tempo. Então foi muito gratificante ver que a gente conseguiu aprender mesmo a fazer todo esse processo. Aí a gente fez um artigo explicando tudo que a gente tinha colocado nesse robô em relação à parte de processamento de imagem. A gente publicou ele na Mostra Nacional de Robótica. Eu, o Gabriel, o Vinícius e o professor Augusto, que estava substituindo o professor Diogo nesse período. E a gente recebeu o mérito técnico da competição. Foi muito legal nesse dia, nessa competição, porque a gente foi lá na Mostra Nacional, que é junto com a final nacional da UBR, né? E a gente trocou experiência com muitas equipes, o pessoal parava lá, a gente trocou muita ideia, conheceu bastante gente, né, do Brasil inteiro. E foi muito legal ver que o pessoal realmente via uma utilidade nisso, o pessoal se sentia motivado a tentar fazer coisas mais parecidas e abandonar um pouco o Lego. Isso foi muito legal também. Depois disso ainda teve o Robolon, foi bem no meu último mês de aula no IF, já estava no final do quarto ano. Acho que a gente ficou em segundo nessa competição. A gente apresentou o mesmo projeto, né, de processamento com servidores de linha e tudo mais. Aí aqui já é outro assunto. E eu acho que foi isso em relação
aos eventos, né, todos eles, demorou um pouquinho porque foi bastante. Sim, Eu foram acho que muitos eventos. eu acho que eu consegui aproveitar um momento do projeto que é diferente do que vocês estão tendo a oportunidade hoje, que a gente realmente tinha muita coisa para participar, a gente viveu muito isso. Então, realmente, esse projeto ele fez muita parte assim da minha vida. Só um minuto que vai acabar minha bateria, peraí. Certo. Perdão. Fez muito parte mesmo daquilo que eu sou como pessoa, eu me desenvolvi muito. Alô? Travou. Eu faço engenharia de produção, Oi, alô? mas. Travou aí, travou faz uns 30 segundos, não sei. Ah, tá, perdão. Ah, não, tranquilo. Eu vou voltar ali então. Qual parte que eu travei? Na hora que você voltou e você começou a falar, daí já travou assim logo em seguida. Ah, tá bom. É, então, o projeto ele foi muito importante assim para me formar, tanto como pessoa quanto na parte técnica, né? Mas aprendi a conviver com outras pessoas, pessoas diferentes, que pensam diferentes, que estão em momentos diferentes. Aprendemos a trabalhar em equipe, aprendemos a gerenciar o nosso tempo, aprendi a ser um líder melhor, aprendi a ser proativo para chegar nos resultados que a gente quer, aprendi a ser responsável. Também desenvolvi muito tecnicamente, né? Desenvolvi um gosto muito grande também pela parte de tecnologia, pela parte de engenharia. E sim, eu quero trabalhar com tecnologia. O projeto ele foi muito importante para isso. Foi o projeto que me formou assim como uma pessoa de tecnologia, vamos dizer assim. Eu não faço uma faculdade muito específica, né, para a área de TI, mas eu quero trabalhar sim com TI, com engenharia de tecnologia, sim. Eu fiz a decisão de ter ido para engenharia de produção, mas para conseguir desenvolver um lado mais de negócios em mim, mas eu quero aplicar esse lado de negócio na área de tecnologia. Então, eu continuo estudando muito tecnologia, em todas essas áreas, desde eletrônica, mas também software, né? Sim. Eu continuo estudando isso porque no futuro eu quero ter negócios nessa área, né? Então, eu quero utilizar esses dois conhecimentos, somar eles para conseguir entregar valor para as pessoas, né? Atualmente, então, estou fazendo engenharia de produção na UTFPR. Eu De lá para cá, eu participei de alguns projetos, eu tive uma startup que acabou não andando para frente, mas também trabalhei em algumas empresas que o projeto abriu as portas para mim por um tempo. Também na faculdade, a diferença em relação às pessoas que estudam comigo é muito grande. O projeto ele é como quando eu entrei na universidade, né? É como se eu tivesse já no final da faculdade, enquanto os alunos estavam começando a entrar, porque eu já tinha tido uma série de experiências que foram bastantes experiências, né, que a gente teve ali no projeto, que a gente chegou na faculdade parece que muito à frente assim das pessoas que estavam com a gente. Então, quando eu entrei no projeto, eu entrei numa equipe de Baja aqui na universidade. A gente desenvolvia um carro para uma competição de veículos off-road, né? Então a gente fazia um carro e eu ficava responsável pela parte elétrica do carro nessa equipe. Eu fui também lá para diversas competições por essa equipe e o que me ajudou muito com esse conhecimento de eletrônica, porque aqui na nossa universidade nós não temos curso, né, na área de eletrônica, de elétrica, de computação. Então, com o meu conhecimento prévio, eu pude ajudar a equipe nesse sentido. E de diversas formas, na maioria dos lugares que eu tento estar presente, assim, tanto em empresas quanto na universidade para projetos, os projetos que eu vivi no IF, principalmente a robótica, abrem muitas portas, tanto na nossa mente, né?
porque a gente já está preparado realmente para situações, para esses projetos a mais, para empresas, mas também porque o peso que isso carrega enquanto currículo também é muito grande. Eu acho que é por aí. Sim. Bom, então deu para ver que a robótica influenciou bastante sua vida acadêmica e até mesmo o que você quer fazer depois. Você está trabalhando em algum lugar atualmente? Então, no momento, eu estava trabalhando algum tempo atrás em uma startup, mas agora eu estou me dedicando à faculdade, está chegando ali na reta final, também por conta da pandemia, a gente está tirando atrás, então a gente está tendo muito conteúdo. Então, eu optei nesse momento por estar focando no finalzinho da faculdade. E também, mas aí eu só estou pegando alguns projetos freelancer mesmo para ir complementando nesse período e para eu também não me parar de desenvolver na área de TI, né? Sim. Bom, na robótica, nós todos que estamos aqui, a gente aprende muito sobre programação e tudo mais. Mas também você disse que aprendeu muito sobre a coordenação de equipe, que você conseguiu, conseguiu mudar a sua visão de equipe, né? Desde o primeiro ano até o terceiro, você já trabalhava muito mais como uma equipe. É, a robótica ajudou em mais alguma outra parte, além dessa, tipo assim, além da programação e da, de trabalho em equipe? Então, acho que foi mais ou menos aquilo que eu fui falando ali ao longo Sim, da apresentação, no sentido de. Foram diversas habilidades humanas mesmo, assim, aprender a conviver com as pessoas, aprender a entender as diferenças de cada um, né? Aprender a trabalhar com o tempo também. Eu acho que foi nesse sentido mesmo. Eu acho que nós fomos preparados para sermos líderes onde a gente estiver, eu acredito no projeto. E a gente aprendeu isso pela experiência, o que é muito legal. A gente sofreu em alguns momentos, a gente errou muito, e ali, como era um ambiente, é um ambiente de pessoas novas, não é um ambiente profissional ainda, a gente podia errar, né? sim, Então a gente teve muita experiência de erros, de acertos, que foram ensinando bastante, assim, a gente, com a prática, né? sim. Então, acho que é isso. A sua apresentação ajudou muito. Muito obrigado por dar esse esclarecimento para a gente aqui do projeto sobre como é que foi sua vida acadêmica e no que a robótica te ajudou. E que você contribuiu muito para o campus também, porque graças a vocês terem começado com a programação a sair do Lego, quando eu entrei no IF também já não tinha mais programação com Lego, basicamente, era só no Arduino e na programação direto, quando é na vivência de robótica que a gente dá atualmente. É bem legal. Muito legal. Sim. Bom, então é isso. Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação aqui no projeto, pela sua entrevista. Vai ajudar bastante gente aí que esteja pensando a entrar aí no projeto de robótica. E é isso aí. Muito obrigado. Beleza, Léo, eu que agradeço. Sempre que vocês precisarem, tô por aí. Eu peço perdão aqui porque essa apresentação estava preparada, né? Mas acabou ajudando um pouquinho, até para eu Ah, lembrar, porque eu ajudou. senão não ia lembrar muito sequencial. Se você precisar, eu tenho à disposição também, eu tenho um arquivo de fotos muito grande, diversos desses momentos, se vocês quiserem salvar isso em algum documento. É até bom para que isso não se perca também. Eu tenho tanto das minhas equipes quanto de outras no período que eu estive, né? Tenho Uhum. também alguns vídeos desse período, se vocês precisarem para salvar. Como no começo aqui eu não estava muito organizado, se vocês precisarem cortar também, fica à vontade para cortar qualquer parte desse vídeo. Certo. E, e acho que é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição. Pode me pedir qualquer coisa, pode me chamar aí no WhatsApp. Se vocês precisarem de ajuda para desenvolver alguma coisa também, a gente está sempre à disposição. Tanto eu quanto os outros meninos que continuam comigo ainda. Beleza? Beleza. Muito obrigado mesmo. E, bom, agora agora vai ter a próxima entrevista, que vai ser daqui a pouco. Muito obrigado. Tchau, tchau. Aí deixa Tchau, eu só tchau. parar aqui a gravação.